Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no 61º dia da quarentena com o nosso videocast. Então, eu, André Tim, estamos recebendo hoje a querida amiga direto de Mendocino, nunca sei falar direito esse nome, mas a nossa amiga Carol Ben-Simon. Eu vou passar aqui para o Tim para dar o oi e aí a gente já começa a bate-papo. Vamos lá. Bom, Carol, antes de tudo, bem-vinda aí. A gente ficou bem feliz que tu ia participar. Enfim, Obrigada porque pelo convite. somos ambos admiradores do teu trabalho aí e também a gente sabe que tu tem bastante a falar sobre escrita criativa, né? Então, a Inclusive gente dois ficou feliz. alunos, né? Porque eu fiz o curso presencial aqui em Porto Alegre e o Tim fez o online. É verdade, é isso aí. Então, eu vou te apresentar brevemente, Carol, para quem nos assiste aqui. Aí depois eu já queria começar um papo aí, emendar uma pergunta, tá? Bom, então a Carol Ben-Simon, ela é mestre em escrita criativa pela PUC, do Rio Grande do Sul. Ela é autora dos romances Sinuca Embaixo d'Água, que foi finalista do Jabuti do São Paulo, do Pó de Parede, do Todos Nós Adorávamos Cowboys e do Clube dos Jardineiros de Fumaça, que foi vencedor do Jabuti em 2018, de melhor romance, e também foi finalista do São Paulo de Literatura. E aí a Carol também escreveu para jornais, escreve para revistas, como a Piauí, por exemplo, e atualmente vive em Mendocino, Califórnia, que tem tudo a ver com o Clube dos Jardineiros de Fumaça, né? E tem a ver também com uma pergunta que eu queria começar te fazendo já, que é sobre pesquisa, né? A gente sabe, tanto por ter feito teu curso já, quanto pelas vezes que tu mencionou o assunto já, que a pesquisa é um negócio bastante importante e recorrente nos teus romances, né? Então, eu queria começar te perguntando o seguinte, assim, a gente vê muitas vezes que a pesquisa, exceto quando não é quando é essa a intenção do autor, mas às vezes quando ela fica muito evidente, que ela está muito descolada da narrativa, é, parece de certa forma que o autor não conseguiu muito bem integrar pesquisa e narrativa, né? Então, eu queria, de repente, sugerir para tu começar falando sobre isso, assim, da importância da pesquisa nos teus romances e de como que é o teu processo, assim, para, de fato, fazer com que pesquisa e narrativa no romance sejam uma coisa só, ou que a pesquisa não seja aquele anexo que fica evidente que o cara fez uma pesquisa, sabe? Essa segunda parte é difícil, né? Porque é realmente uma sintonia fina que eu não sei se eu sei responder. Mas vamos lá. Em primeiro, eu super acredito na pesquisa, porque, não sei, para mim é um caminho muito natural, porque se eu for pensar, quais são os assuntos que eu teria condições de escrever nesse momento, quais são os assuntos que eu domino e tal, eu vejo que talvez as minhas possibilidades sejam, enfim, muito pequenas. Então, eu acho que a pesquisa expande porque, enfim, te dá a possibilidade de falar sobre assuntos que tu ainda não domina, mas que tu vai estudar para escrever, e isso vai abrir muitas portas criativas e tal. Não sei, foi uma coisa também que eu fui, talvez, desenvolvendo aos poucos, né, como autora, porque eu vejo que no início não tinha tanta pesquisa nos meus livros. Já tinha uma coisa de querer, enfim, ter uma verossimilhança e perguntar uma coisa ou outra para pessoas. Eu lembro do sinuca embaixo d'água, assim, desde, sei lá, truque de jogador de sinuca até umas coisas de mecânica, porque tinha um acidente de carro e o que poderia ter falhado ali no carro, essas coisas, mas era uma peça meio acessória, assim, né? Daí, realmente, no Clube dos Jardineiros, foi meio que uma imersão total na pesquisa. Como que isso não fica muito na cara, né? Eu não sei dizer, é difícil, porque quando a gente pesquisa tem vontade de colocar um monte de coisa Sim. massa que a gente Eu até ia descobre. perguntar, tipo, na revisão tu corta muita coisa da pesquisa que talvez tenha ficado meio pesado no texto ou não? Consegue Não, fazer o na filtro enquanto tá verdade, escrevendo mesmo. não tem esse processo tanto
corte, assim, de informação, de coisa que acontece. Acho que isso é mais durante a escrita mesmo. Mas não sei, eu acho que enquanto tiver meio que um componente humano, né? Eu acho que é isso que tem que, tipo, meio que dar um equilíbrio entre os dramas humanos e os conflitos e as coisas e os, enfim, dados ou coisas, ou historinhas obtidas na pesquisa. Mas acho que depende muito de cada livro e a pessoa vai tentando fazer uma sintonia, assim. E Acho que no de clube repente é aqui a legal gente tu tem... comentar, Carol, sobre a tua pesquisa justamente para os jardineiros, né? Porque foi a Claro, mais extensa no final das contas, né? O clube foi ele o quê? tem essa Desculpa. questão da pesquisa da Carol, que foi a mais extensa, o Tim falou. E tem Ah, tá. também alguns fatos históricos que tu coloca cortando capítulos, assim. Uhum. E funciona super bem, de uma maneira super orgânica, né, Carol? E a gente queria entender isso. Tipo, o quão difícil talvez tenha sido, até porque, tipo, tu foi antes de ter mudar para Mendocino para pesquisar, passou um período ali, não me lembro quantos meses, enfim. E até o quanto dessa pesquisa e dessa imersão que tu teve acabou influenciando, porque eu me lembro quando tu fez o lançamento aqui em Porto Alegre, né, a gente foi ali no lançamento e até no bate-papo tu disse, e a pesquisa me influenciou para escolhas pessoais, enfim, tipo, eu, na minha humildade, eu tava imaginando que você ia te mudar para a Serra, né, lugar um pouco longe de Porto Alegre, mas aqui do lado, mas a gente vê que isso realmente transformou a tua vida, né? Tu saiu de uma cidade grande, eu nem sei o tamanho, não sei, mas é pequena, né? Mendocino tem 1.090 habitantes. O tamanho de Pedras Altas. Mas, digamos, aí tem outras, assim, cidadezinhas na costa, né, que estão a, tipo, 15, 20 minutos daqui, e todas meio que se comunicam, mas a maior delas tem 7.000, então, para ter uma ideia de como é pequeno. Mas, enfim, eu vim parar aqui primeiro a turismo, e aí eu fiquei meio fascinada pelo lugar, pela paisagem do lugar. Aí nisso eu descobri um pouco desse funcionamento socioeconômico que depende bastante das plantações de maconha, sendo que boa parte delas são ilegais, ainda que a maconha seja legalizada agora, né? Na verdade, no livro, pega bem um momento de transição, né? Que já existia, já era legal desde os anos 90 a maconha medicinal, mas ainda não a recreativa. E o livro pega um momento um pouquinho antes de liberar para a recreativa. Mas, de qualquer maneira, muitas pessoas que plantam maconha aqui continuam fornecendo para o mercado ilegal. E é uma região turística também, mas vários desses negócios que estão ao redor do turismo, hotéis, restaurantes, vários são meio fachada para plantações de maconha, para tipo lavar dinheiro e tal. Então é um lugar super assim que tem muitos potenciais narrativos, porque também enfim, era um lugar que eu vou acabar falando demais, mas é que tem... Não, pode vir. Para situar é um pouco complexo. É um lugar que começou, a economia era basicamente extração de madeira, né, das sequoias gigantes e tal que tem aqui, é na costa, né, norte da Califórnia. Depois a cidade, a região ficou meio fantasma até ser meio que redescoberta por os hippies nos anos 60 e tal, e fez parte então desse movimento Back to the Land, que era basicamente as pessoas querendo sair das cidades e viver em comunidades rurais, o que eu tendo a achar que talvez seja uma tendência de novo pós-pandemia. Com certeza. E que já estava acontecendo, de certa forma, assim, num nicho social, pelo menos. Vejo alguns amigos assim fazendo esse movimento. Mas, enfim, agora até me desviei do assunto. Mas eu acabei decidindo vir para cá, então, por temporadas, assim, para escrever o livro.
E então foi uma imersão primeiro, teve um momento de pesquisa bibliográfica mesmo, que eu, sei lá, entrava na Amazon, procurava a palavra-chave, lia tudo que me caía nas mãos assim sobre o tema e relato de plantador de maconha da região que lançou tipo livro independente contando como é que era. Tudo isso eu fui meio que absorvendo e depois tentando ver como é que eu ia usar tudo isso que eu tinha aprendido de história, de guerras, drogas na estrutura do livro. Então veio essa estrutura que, como você sabe, mas explicando aí para quem nos assiste e não sabe, que tem uns capítulos, né, que são uma espécie de biografia romanceada de pessoas que realmente existiram e que dão conta assim dessa linha histórica da maconha. Foi o jeito assim que eu achei para estruturar o livro e para colocar essas informações que acho que dão uma riqueza importante para a história e situam e criam não sei, uma coisa panorâmica assim para além da vida daqueles personagens da narrativa principal. O que eu acho interessante assim é que tu realmente saiu da pesquisa bibliográfica e foi para uma pesquisa de campo de fato, né? E aí eu acho, de repente, até queria ouvir isso de ti, assim, por ser um tema que é delicado, talvez em alguns momentos tu tenha que ter sido meio detetivesca, assim, né? Porque eu imagino que os caras, pela delicadeza do tema, eles não iam sair se abrindo, assim, com qualquer um ou de primeira, né? Como que foi esse processo, assim, de conversar com as pessoas mesmo sobre esse tema específico? Foi bem louco, assim, porque eu dei sorte no início, ainda no Brasil, por um site lá que eu tinha descoberto, eu acabei entrando em contato com essa pessoa, a gente começou a conversar e, por acaso, esse cara, ele gostava muito do Brasil, ele já tinha feito umas viagens de moto pelo Brasil e por toda a América do Sul e tinha se apaixonado por uma brasileira, então rolou meio que essa conexão. E eu saquei pelo que ele falava que ele plantava maconha, mas ele nunca falava abertamente assim no chat ou no nem me lembro o que a gente usou, uma vez a gente entrou pelo Skype, mas nunca era muito claro, né? E quando eu vim finalmente para cá, isso ele estava bem mais ao norte do lugar para qual eu vim, tipo, digamos umas 5 horas talvez mais para o norte. Até fica a dica aí para quem quiser ver mais desse universo, que tem aquele seriado da Netflix, o Montanha Mortal, que é mais ou menos nesse lugar onde o cara estava. Uma região que é ainda mais marcada por essa coisa da maconha, é bem mais, como é que eu vou dizer, não tem essa coisa turística e mais bonitinha que tem esse lado aqui onde eu tô. Lá é bem roots mesmo e polícia não entra, enfim. Essa série eu assisti bem quando a Carol se mudou e fiquei apavorado. Eu digo, meu Deus do céu. A Carol tá lá na Montanha Mortal, o que é isso? Não, claro que a série é um pouco sensacionalista. Sim, bastante. As pessoas saem vivas da Montanha Mortal, mas é uma vibe assim bem diferente, um pouco mais tensa assim. Mas enfim, esse cara tava nesse lugar, ele não era dono da plantação, ele cuidava da plantação e ficava lá sozinho durante quase o ano inteiro. No momento da colheita iam pessoas lá esses trabalhadores temporários, né, que fazem como é que se diz, sempre esqueço em português, manicure, que eles pegam e separam a flor dos galhos, enfim. Mas aí esse cara disse que eu poderia ir lá visitar. Na época eu estava com o Diego, meu ex-companheiro, e ele estava junto, né, no início dessa viagem. Então a gente foi junto, deu uma certa tranquilidade, assim. Mas ao mesmo tempo era uma coisa um pouco estranha, porque o cara nos encontrou numa cidade e era meio assim, tá, não funciona GPS na estrada e tem que ir atrás do carro dele e eu sequer sabia onde a gente estava, assim.
E chegando lá na plantação era só o cara e a gente num lugar imenso, imenso, que o cara ia tipo de tirolesa para Tem, um Carol, ponto ao outro não da te passou na propriedade. mente que, tipo, é assim que as pessoas morrem nesses negócios, né? Mas é que assim, ao mesmo tempo eu vi que o cara era gente boa. Mas enfim, no próprio livro, como vocês sabem, tem isso colocado, né? O quanto as pessoas se metem em situações bem arriscadas quando, enfim, li bastante sobre isso, sobretudo mulheres realmente Sim. que sofrem abuso. É complicado, assim, porque é uma área muito, muito remota. Então, se a pessoa desaparecer, vai ser realmente difícil de. De se encontrar. É. Bom, mas voltaram a salvo da Montanha Mortal e E tá ainda publicado o romance. Voltamos. E deu. aí depois, numa segunda temporada, que eu já tinha assim mais o esqueleto do livro e tal, eu fiquei numa casa que na verdade é onde eu tô hoje, mas na época ela estava sendo alugada pelo Airbnb. E eu conheci esse casal de proprietários e contei para eles que eu estava escrevendo o livro e eles me apresentaram assim um catatal de gente. Eles não conhecem assim a nova geração que está plantando, né? Porque a maioria das pessoas que planta hoje, vamos dizer, tem mais ou menos a nossa idade, ou talvez um pouco mais, está na faixa dos 30 a 40, né? Mas esse casal de amigos, eles têm 70, 80, então eles vieram para cá nos anos 70 e conhecem toda essa galera, os primeiros hippies que se estabeleceram aqui e tal. Então me apresentaram muita gente maluca e com Das histórias antigas. incríveis. E muita coisa eu nem usei no livro, assim, ficou para uma continuação. Ah, que massa. Ô, Rodrigo, tu tem mais perguntas sobre a pesquisa em si? Porque senão eu ia Eu passar tenho para só para eu vou puxar um pouco aqui para nossa terra também, porque como a questão dos lugares, enfim, são super importantes para Carol, assim, isso em mais de um livro. Tipo, as pessoas também não sabem que, mas o Todos Adorávamos os Cowboys, que foi até na TAG o ano passado para muitos leitores, né, Carol? E é um livro que também teve uma pesquisa legal, assim, vocês meio que fizeram um mochilão pelo interior, inclusive tem até, eu descobri só o ano passado, mas tem um dos book trailers mais sensacionais já feitos aqui no Brasil, assim, né, é muito legal. E tu também entrou num carro e te aventurou pelo interior, assim, uma visão de uma Porto Alegre, acho que é Porto Alegrense, né? Uma pessoa Sim. daqui da capital, assim, dando um passeio ali por regiões ermas do Rio Grande do Sul. Acho que foi também só para contar de curiosidade pro pessoal que não conhece essa tua outra pesquisa também, antes de passar para o próximo tema. No caso do Cowboys foram várias viagens, assim, mas eu conhecia muito pouco do interior do Rio Grande do Sul antes de ter o projeto de escrever esse livro, e então também foi uma forma de meio que conhecer escrevendo o livro, né? A pesquisa em si foi bastante diferente, né? Porque era mais uma pesquisa sensorial, se eu Sensorial, puder olhando. chamar assim, né? De tipo, tá, eu vou escrever desses lugares, eu preciso estar lá e saber das paisagens e captar, tipo, fazer meio que um banco de dados de detalhes e sensações e como são as pessoas e a arquitetura, a atmosfera dos lugares, para daí poder ambientar a história, assim. Foi meio nesse sentido. Agora, no romance que eu estou escrevendo, tem mais pesquisa, assim, pesquisa porto-alegrense, digamos Pois é, assim. eu ia até ia te perguntar, é que eu não me lembro se tu trocou de projeto ou não, mas tinha algum que tinha a ver com algum fato histórico aqui, que aconteceu em Porto Alegre. Não sei se é esse que tu está escrevendo ou se tu abandonou aquela ideia. Não, sim, é esse que é misturado também com taxidermia, tem muitos Tem assuntos. bastante assunto. Mas eu estou fazendo uma pesquisa, já fiz, assim, enfim, Porto Alegre, anos 80, Agora que tu noite. saiu de Porto Alegre, tu vai fazer o romance em Porto Alegre. Pois é mais ou menos isso, ou pelo menos a metade, mais da Retornaram metade dele. depois do Sinuca, né? Então vamos passar É. pro Tim ali.
um pouquinho à frente no processo, então depois da história da pesquisa já. Eu acho que a gente já conversou sobre isso, eu não lembro se eu vi no curso, mas pelo que eu lembro, o teu processo de escrita não é de escrever todo um primeiro rascunhão meio bruto e depois voltar e reescrever tudo, né? Tu vai, à medida que tu vai escrevendo, é mais ou menos como o livro vai ser quando chegar no final já, né? E é isso mesmo? Comenta um pouco sobre esse processo. Não, é super isso mesmo, assim. Até porque, tá, eu tenho um planejamento, mas eu não tenho todos os capítulos, não sei o que vai acontecer em todos os capítulos. Tem um esqueleto meio geral. Aí depois funciona, não me lembro qual foi o escritor que usou essa metáfora. Eu acho até que eu falo no curso, mas da coisa do farol do carro, assim, né? Que é um pouco isso, tipo, tá, o farol do carro de noite ilumina até uma certa distância e eu sinto que o processo, para mim, é meio que assim, tá, eu tô enxergando um pouco ali na frente, mas eu não enxergo o final do livro já no início, até porque as personagens parece que vão enfim, se desenvolvendo à medida que eu escrevo, por mais que eu possa pensar, a fulana é desse jeito, ou a história de vida dela, ou seja lá o que for, o personagem realmente ganha corpo quando tu bota as coisas no papel. Então acho difícil eu imaginar o desenlace todo, não sei como é que é para vocês, mas eu acho mais complicado. E em termos mais micro, assim, eu realmente vou fazendo de um modo já bem acabado à medida que eu escrevo. Óbvio que muda a coisa e tem mais um processo de adicionar do que de cortar. Que de tipo reler a cena, reler um capítulo e achar que a coisa tem que acontecer mais devagar ou algo assim do ritmo que tende a ser mais para incumpridar as coisas do que o contrário. Assim. Eu acho essa metáfora do farol sensacional. Você não lembrava disso, mas eu acho que realmente tu cita isso no curso, assim, é muito legal. Mas funciona assim para ti? Então, eu até começo o romance com ele um pouco mais planejado, só que eu não... Por exemplo, esse último romance que eu escrevi agora, que vai ser lançado logo mais... Aliás, eu adorei o título, tá muito bom. Ah, obrigado. Eu fui fazendo um processo parecido, assim, só que eu escrevi uma cena bruta e no dia seguinte eu retrabalhava essa cena e eu fui fazendo isso até o final do romance. Eu confesso que eu acho melhor isso, porque me bate um certo desespero, assim, chegar no final do livro com um rascunho que ele é muito básico e me assusta a ideia de ter que começar a reescrever todo o livro, sabe? Tem essa coisa até psicológica mesmo, né? Que eu não sei se vocês leram o livro do Assis, que ele fala sobre escrita, e tem um determinado momento que ele fala justamente isso, né? Da pessoa ir talvez pegando bode, assim. Se ela tiver que retrabalhar muito, daqui a pouco o romance já vira aquela coisa, putz, vou ter que encarar esse negócio Vamos ter que acabar aqui. isso aqui. Então, tipo, tá, quanto melhor for saindo já mais assim, afinadinho, melhor a sensação do autor, eu acho. Eu e o tive duas Rodrigo já consegue experiências. mais na boa, assim, né, Rodrigo? Fazer esse rascunho e retrabalhando, né? O Andarilhos, ele foi bem mais ingênuo, assim, né? Foi escrito durante um longo período, assim, eu realmente não tinha muita programação. Já o Ainda que a Terra se Abra, eu escrevi em seguida, depois dessas oficinas, eu estava cursando, eu já tinha o esqueleto dele enquanto eu estava cursando a oficina do Assis. E aí tava experimentando algumas coisas, já sabia o que eu ia escrever e segui um conselho do Assis que era assim: olha só, se tu tem o teu planejamento, se tu sabe aí não vou dizer do farol do carro, mas o farol do morro lá para onde eu tô indo, que tá o caminho que eu tô indo atrás, vai nele mesmo que tu no meio do livro tu acha que tem que mudar um pouco, porque pode acontecer de tu desviar do teu foco no meio do livro e dar um efeito borboleta e tu acabar perdendo o teu livro.
Então, eu em algum momento do livro, eu me dei conta que o fim não era satisfatório, mas fui até ele. E aí, quando eu cheguei lá, ele realmente não era satisfatório. Então, aí eu dei um tempo ali e tive que reescrever o fim do livro, assim, porque como ele se passa na mesma cidadezinha lá do Noite Escura, que é um livro que eu tinha escrito em 2009, eu quis brincar um pouco com esses elementos incomuns dos dois, mas acabou que aí, tipo, meu livro não ia funcionar sozinho e eu ainda ia mandar para um livro que eu nem tô querendo que as pessoas leiam mais. Então, tipo, eu tive que refazer esse fim todo para ele funcionar sozinho e aí, por óbvio, eu tive que mexer em elementos destramar algumas coisinhas para poder tramar de novo. Então, foi um ano de revisão, assim, mas não mexendo no texto já escrito, mas sim reescrevendo pedaços que eu resolvi mudar no livro. Então, foi uma experiência diferente, assim. Não sei se seria melhor ter mudado no meio do caminho também, mas acho que foi válido. E eu na minha mente, eu também não queria lançar o livro ano passado ainda, até porque a gente... O Andarilhos eu terminei e já lancei muito rápido, né? Quando a gente tá começando, então eu gostaria de ter revisado um pouco mais o Andarilhos. Então esse eu quis dar esse tempo para me sentir um pouco mais seguro com o livro. Legal. Eu queria te perguntar uma outra coisa, Carol. De repente, não sei se tu vai conseguir responder isso, mas é o seguinte, eu estava pensando sobre isso hoje. Ao longo da tua trajetória enquanto escritora, assim, eu acho que tu conquistou uma base de leitores assim que tem muita afeição pelo teu trabalho, né? Eu acho que é bem perceptível isso. E se a gente for pegar ali desde, acho que é 2009 a tua primeira publicação, não é isso? 2008, pode parecer. 2008. 2009 foi o Sinuca Embaixo d'Água. Uhum. Então a gente está falando de 12 anos, né? Eu acho uma trajetória relativamente rápida, assim. Eu acho que tu te consolidou como uma escritora muito querida no mercado relativamente rápido. Eu acho 12 anos um tempo ok, assim. Daí eu fiquei pensando nisso e queria te perguntar, além, obviamente, de serem histórias muito bem escritas e muito bem construídas e narradas, tu consegue racionalizar ou identificar outros elementos, assim, para essa boa trajetória dos teus livros? Tu já parou para pensar nisso, assim, a respeito de por que as pessoas gostam tanto dos teus livros? Já dá umas dicas para nós. Pois é difícil, né? O que eu vou dizer, né? Vou acabar falando alguma besteira. É que eu começo a pensar, talvez por livros, porque eu vejo que... eu acho que sim, tem um público. Tem um público. Cativo. Eu não sei se eu vejo um público com um único perfil, não sei se tá me entendendo. Tipo, Entendo. por exemplo, tem várias pessoas que eu vejo que são muito fãs do Cowboys, talvez porque tenha uma coisa LGBT, por exemplo. Uhum. Meninas mais jovens, dos 20 e poucos, que talvez aí não tenham lido Jardineiros ou não tenham uma ligação. O Jardineiros eu vejo que tem mais leitores homens do que o Cowboys, por exemplo. Interessante. Mas ainda, claro, predominam as mulheres, porque acho que as mulheres leem mais, então sempre fica uma coisa, E pelo falam mais menos, sobre os livros também, né? A gente pode ver 60, até pelos 40. Instagrams. Sim. 98% são meninas falando sobre livros. Não, é verdade, total, total. Sim, se pegar assinantes da tag, eu acho que é uma predominância absurda de mulheres também. Uhum. Mas eu não sei se são temas ou... Eu vejo que, assim, teve um... Acho que esses dois últimos 2, 3 anos, assim, foi... parece que eu saltei um degrau, assim, não sei se por uma questão de idade também, sai daquele coisa jovem promessa e tal, e a pessoa já tem mais um tempo escrevendo, mais obras, já não cabe mais na jovem promessa. E teve essa coisa da tag que
que o livro chegou a muita gente, assim, Aham. o Jabuti, óbvio, né, que também dá um gás para o livro, que eu até achei que ele não estava, enfim, sendo muito falado, e eu achava que era o melhor livro, assim, um livro mais maduro que eu tinha escrito. Aham. Então foi legal que deu que o livro chegou a pessoas por causa do prêmio e tudo Sim. mais. Mas é interessante tu conseguir fazer essa identificação, né, de que são diferentes públicos, porque às vezes não é isso, né? Às vezes tem escritores que eles, até pelos livros serem muito parecidos, talvez, eles acabam concentrando uma faixa de, enfim, de leitores ali que é muito próxima, né? Então é interessante tu conseguir fazer essa distinção, Mas assim, não de um sei livro para outro. também se tá certo, quer dizer, o meu julgamento. Óbvio que tem coisas em comuns, óbvio que tem muito leitor que é da nossa geração e que se identifica com os temas e com a idade dos personagens. Uhum. Eu ia dizer isso, que eu acho que os personagens são todos, de todos os, desde das novelas lá do Pó de Parede, são sempre personagens super verossímeis, assim, que eu acho que cheio de carne, são personagens super humanos, assim, eu acho que isso cativa quem tá lendo, né, e acaba, quem lê um livro teu, eu acho muito difícil não querer ler os outros, né, Carol? Tem isso, por isso que eu acho que as pessoas acabam esperando, o livro novo da Carol, quando é que vai chegar? Mas tem uns haters também, quer dizer. Quer Haters eu dizer, acho que é fácil. Eu não sei como é que foi o negócio, porque eu não tô mais assinando a tag, tá? Mas chegar sem aviso para não sei nem quantas mil pessoas são, deve ser meio assustador também. Não, tu deveria estranhar se não tivesse, Carol. É. Se claro, tem, até eu acho que tá porque tudo bem. daí chega para também pessoas que, enfim, têm outro tipo de leitura e outro tipo de expectativa com leituras e, né, não tem Claro. controle nenhum sobre isso. É porque daí não são pessoas que estão indo atrás da tua literatura, é a tua literatura que está chegando nesses Claro, milhares de pessoas. Mas claro. o legal é que tu vai chegar em umas pessoas que alguns não vão ser haters e vão gostar e vão te seguir, né? Vão conhecer as outras Sim, obras. exato. Vão ler e vão se surpreender e gostar, claro. Enfim. Até me perdi aqui. Carol, a gente tava falando da tag ali, Uhum. da tua recepção. E a gente já tinha algumas vezes conversado assim sobre redes sociais, enfim, eu queria saber, tu tá morando longe, como é que tá esse contato com o teu leitor aqui do Brasil? O pessoal tá conversando contigo por ali? Como é que tu tá tendo esses feedbacks? E já queria também engatar uma pergunta que agora eu me lembrei que eu ia até fazer ali enquanto estava falando dos Cowboys, que ele saiu uma edição em inglês agora, né? Uma capa maravilhosa ali. E queria saber como é que tá sendo isso aí contigo morando aí, assim, se o livro já está sendo lido, já tá tendo alguma repercussão. Não, eu falo direto assim com leitores por redes sociais. Muita gente me escreve, acho que mais do que quando eu morava no Brasil. Claro que falta esse contato direto de eventos e tal, que faz falta, mas tem bastante por rede social, vem muita coisa, muito contato e é super, super recompensador, assim. Ai, que bom. Que mais? E, Que tu... e os eventos meio que, até eu acho que prévia, até no momento que tu estava vindo aí, eu digo antes da pandemia, assim, já estavam um pouco mais escassos, né? Assim, evento com cachê, enfim, a gente A coisa de viajar pelo Brasil e falar de coisa. livros. Inclusive, eu e o Tim fizemos juntos lá no Centro-Oeste, Do arte da Arte palavra. da Palavra e tal. Claro, acho que isso já tinha por questões econômicas, já tinha diminuído bastante. Né? Né? E o nosso governo atual colocou a pá de cal em cima de tudo que é Nem fala. relativo à cultura, né? Então, A gente tá tendo que fazer um trabalho de guerrilha, assim, né? Tipo, eu organizo lá em Bagé o Fest Fronteira e desde Uhum. o ano passado a Unipampa tá participando com a gente, que é a Universidade Federal do Pampa, né? E agora a professora Vera, que é da Unipampa, provavelmente ela vai estar nos assistindo, ela entrou em contato comigo, está tentando organizar um EAD com toda essa nossa turma, assim, só que seria um curso EAD de qualificação dos professores,
porque tem muito... A gente sabe que tem muita gente que não lê literatura brasileira contemporânea. Então, ela quer fazer um projeto dentro só para professores, né? Para apresentar um pouco mais e estudarem a obra de vários autores contemporâneos. E claro que isso a médio prazo vai acabar influenciando e levando autores brasileiros mais para a escola. Eu achei super, super válida a ideia, então eu vou ajudar ela dentro do possível. E se a gente conseguir, a gente vai fazer um Fast Frontier Experience por plataformas digitais agora no segundo semestre, para continuar plantando, né? E a gente espera que esse governo catastrófico não fique mais do que uma legislatura inteira, né? Se não acontecer um impeachment, e a gente possa voltar a respirar um pouco nesse país que tá bem difícil, né? Hoje, que dia é hoje do mês? É 18 ou 19? Hoje é 19. Acho que foi o dia de recordes de morte aqui no Brasil, né? 1.100. Sim, acima de 1.000, eu vi. Então, a gente precisa cuidar da saúde física e da saúde mental. Não, coisa horrorosa. Tim, o que tu tem mais para perguntar aí para Carol? Carol já tá assustada com nossas perguntas. Não, a gente tinha comentado a história da newsletter, né? É verdade. Eu tô calouro na newsletter, né? Comecei há pouco tempo, mas a Carol é veterana já. Mais ou menos. Nem sei há quanto tempo tem. 1 ano, talvez? Acho que tem 1 ano. Eu senti falta na última das músicas, porque a Carol disse que ninguém tava mais escutando, mas a gente escutava de vez em quando. Não veio playlist na última. Eu tenho que fazer um charminho, dizer que ninguém escuta para as pessoas se... Valorizar, que dá trabalho, né? Mas como que tu vê isso, assim, tu enxerga isso como um bom canal de comunicação? Porque eu estava pensando sobre isso esses dias. Nas redes parece às vezes que a gente dá tiro de canhão, né? Porque é tão confuso entender na timeline de quem vai chegar isso por causa dos algoritmos das redes sociais e tal, que tu tá lançando uma mensagem numa garrafa ali, mas tu não sabe direito em quem vai chegar, né? E na newsletter, pelo menos... Acho que eu tenho uma atuação meio errática, assim, nas redes, no Instagram da vida, porque nunca sei exatamente como me comunicar ou de que jeito eu quero me comunicar. Então, acaba sendo muito assim, é um leitor que me tagueou, ou então mandou uma mensagem box falando da experiência de leitura e tal, mas eu não sei exatamente, posto uma paisagem ou me sentir culpada por postar uma paisagem se as pessoas estão, a maioria dentro dos apartamentos, e posto uma dica de leitura, mas por que eu estou fazendo isso? E justamente é muito confuso, porque daí tem, é o que tu falou, tu não sabe para quem está chegando essa mensagem, como ela vai ser lida, o que vai ter em volta dela, né? De repente tem uma coisa de tipo, Covid matou 1.000 pessoas hoje e do lado tem um passarinho cantando, sabe? E, tipo, é uma coisa meio enlouquecedora, né? Eu não sei muito bem como lidar. Eu acho que a newsletter também veio um pouco daí, assim. É um pouco mais sobre controle a coisa, né? Pelo menos tu tem ideia de que tá chegando para X pessoas, a gente não sabe se... Quer dizer, a gente sabe. Não tem como prever se todas as pessoas vão abrir a mensagem, mas pelo menos você sabe que está chegando para ela, né? Um certo saudosismo também, assim, de uma época que a internet era outra coisa e tipo, eu sempre tive blog e tive essa coisa mailzine e tal. Mailzine é um termo muito ultrapassado. Mas enfim, te dá também mais fôlego ali para escrever, fica uma coisa... Eu vejo que as pessoas que leem, elas sentem como se elas estivessem, enfim, recebendo uma espécie de cartinha, assim, sabe? Sentem, parece que a pessoa realmente está falando comigo e tal, e que talvez ali na balbúrdia das redes não seja exatamente assim. E eu acho que além dessa questão, vamos dizer assim, mais romântica e saudosista, tem a questão dos dados, né? Que a gente, pelo menos ali, tu tá dando teu e-mail para uma pessoa que não vai utilizar teu dado de outro jeito e não é um algoritmo que tá te mandando alguma coisa, é uma coisa que tu te interessa e que tu manda.
E que é o que a maioria do pessoal que faz essas assessorias de marketing e tudo mais, eles dizem, uma lista de e-mails é um ativo, a gente enquanto escritora, principalmente os independentes, assim, que a gente tem um pouco menos de contato em grandes jornais, grandes mídias, é um ativo que a gente pode fazer, né? Porque tudo que está ali no Facebook não é nosso, é do dono do Facebook. Tudo que tá... Bom, no Instagram também é dele agora, enfim, mas... Então, tipo, tudo que tá por ali não é nosso. Então, se amanhã depois eles acabam com uma ferramenta dessas, tipo, sei lá, todos os seus seguidores sumiu e como é que tu vai falar com eles? Então, pelo menos tu tem um e-mail que é algo teu e que talvez tu consiga entrar em contato, né? Claro que hoje em dia a gente sabe que não vão acabar, mas enfim, é uma via direta para conversar com o pessoal, né? Claro, claro. Carol, então a gente acabou o primeiro bloco e agora a gente passa para esse segundo, que é só uma breve indicação literária aí pro pessoal que está nessa quarentena. No começo eu estava conseguindo ler bem mais, agora já dei uma cabeça meio que surtou, já está Sim. difícil até de ler, de escrever, de tudo. Então, vamos começar pelo Tim hoje, depois a Carol, depois eu faço uma leiturinha aqui para a gente encerrar também esses nossos 3 programas, não sei se a gente chama de programa, mas nossas 3 semanas sobre escrita criativa aqui no videocast. Foi nossos longa-metragens aqui, porque a gente acaba, quando fala de escrita criativa, se empolgando um pouco e passando aí dos 40 minutos previstos. Teve alguns que passaram bastante disso. Então, queria recomendar um livro que é bem recente agora, que é o Aranhas, do Carlos Henrique Schroeder. É um livro de contos. O Schroeder é um escritor que eu gosto muito. E ele é o autor das Fantasias Eletivas também, que é um romance anterior. E esse livro aqui é muito interessante, assim, porque o Schroeder, ele pegou, são 32 contos, e cada conto é um nome de uma aranha. Então tem o nome doméstico lá e o nome científico da aranha. Mas é muito engenhoso o livro, assim, porque ele conseguiu, de alguma forma, colocar em cada narrativa de cada conto uma característica daquela aranha que dá título ao conto, entendeu? Então, muitas vezes eu me peguei, assim, indo para o Google e procurando pelo nome da aranha, assim, para entender se realmente o que eu estava achando que ele tinha tentado construir era isso ou não. E, enfim, é muito bom e tem uma coisa que eu não posso dar spoiler, que é um livro de contos, mas se eu contar isso vai ser um spoiler, mas que tem a ver com esse universo aracnídeo aqui que faz todo sentido, assim, mais para o final do livro. Mas é um grande livro, assim, o Schroeder é um baita escritor, assim, eu gostei muito desse livro dele aqui. E acho que contos também é sei lá, parece assim um gênero bom para esse momento, assim, que às vezes de tanto ficar em casa as pessoas já saturaram, inclusive de ler, né? Se de repente não tem fôlego para encarar um romance, um livro de contos pode ser uma boa indicação para esse momento. Então, fica aí a minha dica. Pois eu quero muito ler esse livro do Schroeder, mas aqui para mim tá difícil às vezes acessar os livros, porque, bom, agora eu não sei quando é que eu vou poder ir para o Brasil, e tem essas barreiras geográficas bizarras de, tipo, para comprar um e-book não dá, sabe? Isso eu acho muito estranho. É errado isso, né? Por que eu não posso comprar um e-book em português? E pior que eu acho que a culpa aí é da editora. Porque, por exemplo, Sim. os meus sou eu que coloco na Amazon, ali no KDP. Uhum. E aí eu seleciono os países que eu Mas quero. então quer dizer que o teu tá disponível na Os Amazon meus, em tese, estão... Até depois tu revisa para mim, mas, tipo, eu tenho compras em outros países, então eu acho que eles provavelmente estão disponíveis nas outras lojas da Amazon. Então eu acho que é uma escolha editorial ali no momento que eles lançam esses de editoras grandes. Por quê? Não sei. Eu realmente não sei como funciona. Mas se tu te logar, tipo, na Amazon Brasil, assim, se tu trocar ali o país da Amazon, mesmo assim tu não consegue?
Esse que é o problema, é porque a tua conta tem que estar vinculada a uma loja, né? E no momento que tu muda e muda toda a conta, eu tenho medo de Vai perder perder todos os as livros. coisas que eu tenho aqui e não dá para tu ficar mudando a cada compra, assim. Entendi. É muito confuso, mas enfim, só Uma um reclamação. pequeno parênteses. Porque tem muita coisa agora sendo lançada no Brasil que eu gostaria de ler imediatamente. Uhum, Mas enfim, posso passar para minha dica? Vamos lá. claro. Não, eu acabei de reler, na verdade, um livro do Ricardo Piglia, que eu gosto muito, Alvo Noturno. Não sei se vocês já leram. Tá. Uhum. Sim, ambos. Sim, quem me indicou, acho que até que foi a Gabriela. E, porra, eu acho que eu gostei mais agora da segunda leitura do que da primeira, que eu já gostava, mas é um livro muito bem feito. Adoro aquele cenário Pampa, pequena cidade lá, Argentina e tal. Esse cara, um cara que é um porto-riquenho meio misterioso, chega na cidade, ninguém sabe muito bem o que ele foi fazer, se ele foi levar dinheiro. E ele tem um envolvimento com duas irmãs lá da família rica da cidade. Enfim, como sempre, os livros do Piglia é um policial que meio que vira outra coisa, assim. E, e é e até pensando na escrita criativa é meio que uma aula, assim, as primeiras páginas, porque tem uma coisa muito interessante do jeito que ele vai contando da vida da cidade, da chegada desse cara e meio que intercalando com o depoimento do policial que quando já acontece, depois de acontecido o crime e de que modo esses tempos, né, se costuram é muito bom. Fica essa dica. Alvo Noturno, Algo Noturno do Piglia. Piglia. Agora que a Carol deu essa dica, eu me lembrei, eu vou antes de dar minha dica dele, uma dica de filme que a Carol também sugeriu esses dias ali no Instagram, que também tem essa pegada da cidade do Sim, interior, né? a pegada, quer dizer, é outra coisa, mas é aquele mesmo clima É aquele da ambiente ali, né? Que é o Cidadão Ilustre, é pequena cidade. Sim. um filme fantástico, assim, Bom, pra gente que conhece essa realidade do interior ali, e pra quem quer ver um filme bom, tá recomendado aí. Não, e como disse a minha amiga, é o melhor filme gaúcho de todos os tempos. É verdade. É muito parecido. É igual, é igual, é igual. Bom, posso ir pra mim aqui, Carol? Claro, vai lá. A minha sugestão dessa semana é, como é para encerrar aqui o nosso primeiro ciclo de escrita criativa aqui do nosso videocast, eu estou trazendo O Romancista Ingênuo e o Sentimental, do Orhan Pamuk, que é um livro muito interessante, assim, ele tem vários capítulos que são com questões. Me interessei muito pela questão do centro do romance, quando ele fala do centro, do que seria o miolo do livro que a gente está escrevendo, que me lembra muito também as questões das questões essenciais do personagem ali, que o Assis trata, enfim. E eu trouxe só para a gente encerrar com uma pequena leitura aqui, porque eu achei bem bonito assim que ele fala. O romance é uma segunda vida, como sonhos de que fala o poeta francês Gerard de Nerval. Os romances revelam cores e complexidades da nossa vida e são cheios de pessoas, rostos e objetos que julgamos reconhecer. Assim como no sonho, quando lemos um romance, às vezes ficamos tão impressionados com a natureza extraordinária das coisas que nele encontramos que esquecemos onde estamos e nos vemos no meio dos acontecimentos e das pessoas imaginárias que contemplamos. Em tais ocasiões, achamos que o mundo fictício que descobrimos e apreciamos mais real do que o mundo real. O fato de essa segunda vida nos parecer mais real que a realidade muitas vezes indica que substituímos a realidade pelo romance, ou no mínimo, o confundimos com a vida real. Mas nunca lamentamos essa ilusão, essa ingenuidade. Ao contrário, assim como em alguns sonhos, queremos que o romance que estamos lendo prossiga e esperamos que essa segunda vida continue evocando em nós uma sensação consistente de realidade e autenticidade. Achei essa fala do Pamuk interessante porque é isso, quando a gente lê um romance bem escrito, e aquele personagem, aquela pessoa é verossímil, ela é real, e talvez esses personagens nos acompanhem na nossa vida
pós-leitura muito mais do que muita gente de verdade que a gente conhece aí. Então, por isso que é importante a gente dar espaço ao conhecimento, à escrita criativa. E para finalizar aqui, Carol, queria só que eu vi ali no teu site antes de entrar aqui que tá fechada as turmas pro curso As Engrenagens do Romance, mas que o pessoal pode te mandar e-mail ali se tiver algum interesse, aí eu posso botar aqui nos comentários para entrar em alguma lista de espera. Tem alguma coisa desse sentido? Sim, tem. Poxa, a lista de espera tá quase lotada, eu tô Eita! surpresa. Sim. Mas então, eu pretendo abrir agora, as pessoas que entraram na Na último última período de turma. inscrições estão meio que terminando, então eu vou reabrir em junho. E sim, se alguém tiver interessado, pode me escrever pro meu e-mail, carolbensimon@gmail, ou Certo. procurar Eu vou deixar aqui o e-mail no na nossa descrição, junto com o site beleza. ali do curso, que aí o pessoal pode entrar direto. Vou Inclusive, deixar. esse livro do Pamuk eu cito no curso. Não me lembro se no presencial que participou tinha, mas Eu não é me um lembro no ótimo livro. presencial, não. Eu Mas gosto é um livro bastante super desse. bom, né? Sim, super. Então tá, Carol, queria te agradecer assim pela disponibilidade, por estar conversando aqui, matando um pouco a saudade de ti, que a gente não conseguiu nem se ver na última vinda tua a Porto Alegre, que veio a Pois pandemia no meio é. do caminho. Deixar um beijo para ti, para Mel aí, e o nosso Beijo para agradecimento. vocês também. Obrigada, é sempre ótimo poder falar de literatura com meus conterrâneos. Legal, Valeu, valeu, Carol. Beijão para vocês. Valeu. obrigado. Então tá, pessoal, fica por aqui o nosso videocast da semana e até semana que vem. Tchau, tchau.